Olá, pessoal! Então, vamos dar início à discussão de casos clínicos da matéria de Bioquímica Clínica. Nós vamos falar, neste primeiro caso, um pouquinho sobre diabetes mellitus. Os integrantes do grupo sou eu, Thalita, a Beatriz Souza, a Elaine Oyama, o Lucas Amaral e a Thaís Felipe. Na descrição do caso, nós temos uma paciente do sexo feminino de 32 anos, vegetariana há 15, que possui diabetes mellitus do tipo 1 e não apresenta outras morbidades ou complicações da doença. Os resultados dos exames laboratoriais são os seguintes: a glicemia de jejum, 92 mg por decilitro, a hemoglobina glicada, 9,2%, o peptídeo C, 0,10 nanogramas por ml, a hemoglobina, 11,2 gramas por decilitro, e a vitamina B12, 120 picogramas por ml. A glicemia em jejum apresenta-se dentro dos valores de referência, que é abaixo de 100, a hemoglobina glicada está aumentada, o peptídeo C, hemoglobina e vitamina B12 se encontram abaixo do valor de referência. No caso, também nós temos acesso ao mapa de automonitoramento da glicemia capilar da paciente do último mês. Tirando algumas exceções, mas olhando no geral, nós temos que a paciente conseguiu deixar a glicemia capilar dentro dos limites de referência para a glicemia pré-prandial e pós-prandial. Considerando esses dados, o contexto do caso clínico, é possível a gente afirmar que a paciente apresenta um bom controle glicêmico, considerando somente o resultado da glicemia em jejum e da hemoglobina glicada? A resposta é não. Por quê? Apesar da glicemia em jejum estar dentro das faixas de valor de referência, ela não é considerada um parâmetro eficiente para avaliar o controle da doença a longo prazo. Por outro lado, nós temos o valor de hemoglobina glicada aumentado, acima do valor de referência de 7%. E a hemoglobina glicada é um parâmetro usado para monitorar a glicemia a longo prazo e nos dias com mais certeza sobre o controle do diabetes. Só que, como nós vamos discutir mais para frente, pode ter alguns interferentes que podem não deixar esse resultado confiável para a gente saber se a pessoa está ou não com o diabetes controlado. Considerando que o mapa de automonitoramento da glicemia capilar apresentou resultados semelhantes nos últimos 6 meses, o resultado da hemoglobina glicada da paciente é condizente com o resultado do automonitoramento? Mais uma vez, é não. Como falei anteriormente, existem alguns interferentes que podem alterar esse valor de hemoglobina glicada. E na maioria dos casos, o que faz com que os valores de hemoglobina glicada se altere é alguma alteração, fisiológica ou patológica das hemácias, porque a hemoglobina glicada é a glicose em excesso que se liga à parte da hemoglobina A e ela fica ligada à hemoglobina A durante o tempo de meia-vida das hemácias. Então, por exemplo, anemias podem causar alterações nos níveis de hemoglobina para mais ou para menos, dependendo do quanto ela altera o tempo de meia-vida. Então, no caso da nossa paciente, nós vimos que ela tem uma deficiência de vitamina B12, que é muito comum em pessoas com dietas vegetarianas. E a deficiência de vitamina B12 provoca a anemia megaloblástica, que no caso ela vai aumentar a sobrevida das hemácias e, consequentemente, levando o raciocínio que eu falei anteriormente, a hemoglobina glicada vai tender a ser maior nesses pacientes. Então, vai resultar em valores indevidamente elevados da hemoglobina glicada. E vale lembrar que a vitamina B12 ela é muito importante para o processo de eritropoese e no processo de proliferação celular. Então, a falta dessa vitamina acarreta várias consequências fisiológicas para o nosso organismo. Neste caso, qual exame, então, pode ser solicitado ao paciente para avaliar o controle glicêmico? Nós podemos fazer, em detrimento da hemoglobina glicada, a dosagem de frutosamina. Também existe a dosagem de albumina glicada, só que ela é menos utilizada porque ainda
não tem um consenso sobre a variação de seus valores de referência, ainda faltam estudos. Então, a dosagem de frutosamina pode ser feita. E esse exame é usado para conferir o controle glicêmico nas últimas 2 semanas. É um tempo muito mais curto do que a hemoglobina glicada, que é geralmente de 120 dias, que é o tempo de meia-vida das hemácias circulantes. A frutosamina é um dos exames que podem substituir a dosagem de hemoglobina glicada, e ela tem a capacidade de avaliar, né, com menos tempo, a variação dos níveis de sangue da glicose, e ela é muito utilizada, ela é bem útil para se avaliar as mudanças na terapia medicamentosa do tratamento da diabetes mellitus. E ela também é usada para controlar os índices glicêmicos durante a diabetes gestacional, devido a esse tempo reduzido da meia-vida da frutosamina. Além disso, a paciente deve ser orientada a procurar um profissional de saúde, um nutrólogo ou nutricionista, para ela tratar essa deficiência de vitamina B12 através da suplementação. A paciente também apresentou o nível de peptídeo C reduzido. Então, qual será o motivo para esse peptídeo C se encontrar reduzido na paciente? Aqui nessa figura, nós temos a representação da insulina. A insulina ela é formada por uma cadeia A e uma cadeia B, ligada por 2 pontos de sulfeto. Então, ela é uma proteína, né, formada aí pelos seus aminoácidos, ligados por pontos de sulfeto. Na parte de síntese, além da sequência sinalizadora, nós temos a formação, né, de uma cadeia chamada peptídeo C, que é essa aqui em cinza representada nessa figura. Então, quando o aparelho de Golgi está preparando as vesículas para serem transportadas para fora da célula, tanto a insulina, né, com sua cadeia A e B, tanto o peptídeo C são secretados nas mesmas proporções. Logo, as concentrações de peptídeo C e de insulina são iguais, podendo o peptídeo C ser quantificado e refletir diretamente a quantidade de insulina endógena produzida pelo indivíduo. A dosagem de peptídeo C ela é importante para se avaliar a função ainda que existe do pâncreas na liberação e produção de insulina. Então, quais são as vantagens da dosagem laboratorial do peptídeo C em detrimento da dosagem laboratorial da insulina? Uma das vantagens é que o peptídeo C possui baixo metabolismo hepático. A outra vantagem é que ele não é afetado por anticorpos anti-insulina e ela reflete a produção endógena de insulina, pois a preparação comercial da insulina não apresenta o peptídeo C. Além disso, a insulina é rapidamente consumida pelo nosso organismo, enquanto o peptídeo C ele tem um tempo circulante maior, então ele é mais facilmente dosado do que a insulina. A diabetes mellitus do tipo 1 autoimune. Quais são os autoanticorpos que a gente pode encontrar no sangue? Lembrando que a diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença que pode ter origem autoimune ou idiopática. No caso da autoimune, que é a diabetes mellitus tipo 1A, o corpo, antes de apresentar os sintomas da diabetes, ele começa a produzir esses autoanticorpos. Por quê? A diabetes mellitus autoimune, ela é caracterizada pela destruição das células beta pancreáticas, mediada por processos inflamatórios, principalmente pela imunidade celular. Geralmente, esses autoanticorpos são marcadores e eles nos dizem que a pessoa tem uma predisposição a desenvolver o diabetes mellitus do tipo 1. Quais são eles? Existem 5, né? O anticorpo anti-ilhota, o anticorpo anti-insulina, o anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, o anticorpo antitirosina fosfatase 1A2 e 1AB, e o anticorpo antitransportador de zinco. Com relação ao caso clínico 2, nós temos o resultado de um exame laboratorial de TOTG de uma gestante
na 25ª semana, sem diagnóstico prévio de diabetes mellitus. A glicemia de jejum dela teve um resultado de 88 miligramas por decilitro, e após 1 hora de ela tomar a glucosamida, ela teve um resultado de 195 miligramas por decilitro e de 150 miligramas por decilitro após 2 horas. Então, o diagnóstico dessa paciente seria de diabetes mellitus gestacional, uma vez que ela não tinha diabetes antes, então nós reconhecemos que essa diabetes ela é decorrente da gestação e é considerada diabetes pelo fato de que a glicemia dela após a ingestão da glicose ela estava fora dos valores de referência, né? E apenas uma alteração já é suficiente para fechar o diagnóstico de diabetes mellitus. Algum tempo após esse tratamento, o exame da hemoglobina glicada seria adequado para avaliar sobre o controle glicêmico da paciente. Então, uma vez que ela é diagnosticada com diabetes mellitus, ela tem que fazer um controle da glicemia, e seja através da dieta ou através do uso de insulina, e tem que ser feito um monitoramento. Porém, durante a gestação, a hemoglobina glicada não é recomendada como parâmetro de avaliação do controle da diabetes mellitus gestacional. O primeiro motivo para isso é porque é necessário um período longo para que consiga-se observar alterações na hemoglobina glicada em um período de 3 meses. Então, considerando que a gestante já está com 25 semanas de gestação, em 3 meses ela já vai estar finalizando o 9º mês. Então, não é viável esperar tanto tempo para fazer esse acompanhamento, visto que a gestação só dura 9 meses. E ela já está além da metade da gestação. Além disso, durante a gestação, as mulheres têm um aumento de volume plasmático, do volume sanguíneo considerável. É um aumento de cerca de 50% do volume sanguíneo. Isso torna a hemoglobina glicada um exame impróprio, inadequado para controle da diabetes, porque os valores obtidos podem não ser fidedignos à condição da paciente. Essas são as referências que nós usamos.